Olá, irmãos, meu nome é Renato. Nesse vídeo eu quero estar falando sobre o Evangelho de João, porque eu tenho visto que alguns irmãos têm falado sobre isso. Alguns falam que devemos aceitar e outros que não. E, na minha opinião, nós não devemos aceitar esse Evangelho, porque ele é diferente dos demais. Ele tem algumas coisas que tem nos demais evangelhos, como Mateus, Marcos e Lucas, mas ele é diferente. Ele é contraditório. Tanto é que ele foi escrito depois desses evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e nele foi colocado algumas coisas também do Antigo Testamento e do Novo Testamento, porque ele já se baseou no que já existia. Por isso que tem algumas coisas nele que, apesar de ser contraditório, mesmo tendo algumas coisas que são parecidas com os demais livros, ainda assim ele é contraditório. E por conta disso nós devemos evitar usar ele, porque o mal pode usar ele para criar divisão. E está usando, né? E eu vou estar lendo algumas passagens desse livro que são contraditórias. Não vou estar falando tudo, porque já teve alguns irmãos que falaram sobre isso, então eu não vou ficar repetindo o que eles já falaram. Mas eu vou estar dando alguns versículos. Começa logo no começo do livro, né, no caso. Em João 1, no caso fala: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mentira, porque o Salvador ele não é um Deus, ele é um homem. 1 Timóteo 2, do 3 ao 5. Eis o que é bom e agradável diante de Algo, que quer que todos os homens cheguem, que quer que todo tipo de homem seja salvo, chegue ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade? Que há um só Altíssimo, Yahweh, e um mediador entre o Altíssimo e os homens, um homem, Yahusha, um homem, e não um Deus. Esse evangelho, ele é totalmente contraditório. Tem várias coisas nele que é contraditório aos demais evangelhos, como Mateus, Marcos e Lucas. Mesmo tendo algumas coisas que tem nesses outros evangelhos, ainda assim ele é contraditório. Ele só cria confusão. E principalmente para os que estão chegando, ele é um laço. Ele cria confusão. Devemos evitar, principalmente por causa dos irmãos que estão descobrindo a verdade, porque ele pode causar confusão nos irmãos. Então devemos evitar ele. Ele é contraditório. Em 2 Coríntios 11, o apóstolo Paulo fala sobre isso. 2 Coríntios 11, do 3 ao 4. É o que ele fala. Receio, porém, que como a serpente seduziu Eva por sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade devida a Yahusha. Com efeito, se vier alguém e vos proclamar outro Salvador, diferente daqueles que vós proclamamos, ou se acolheis um espírito diverso do que recebestes, ou um evangelho diverso, João, não só ele, outros, mas ele é o principal, daquele que abraçastes, vós o suportais de bom grado. E foi isso que a igreja fez. Ela se sentou com Constantino, recebeu outro Salvador, outros evangelhos, não só o de João, e outro Espírito. No caso, eles falaram que o Espírito Santo era outra divindade. Sendo que o Espírito Santo, no caso, é a glória do Altíssimo. É o próprio Altíssimo, não é uma terceira pessoa. E o apóstolo Paulo avisou para tomar cuidado. Ele tinha medo que acontecesse isso, e aconteceu. E nós não podemos deixar acontecer de novo, porque sabemos das heresias que tem esse evangelho de João, e devemos evitar usar ele. Principalmente por causa... Eu sei que tem as escrituras diz para retermos o que é bom, mas tem alguns irmãos que estão chegando. Para eles, que não conhecem muito, usar esse evangelho vai criar muita confusão neles. Devemos evitar. E mesmo porque o mal vai usar isso para criar divisão. Porque uns vão aceitar e outros não. Porque é cheio de heresia esse evangelho de João. Eu sei que tem algumas verdades nele. Por quê? Porque ele já se baseou nos antigos livros, como Mateus, Marcos e Lucas, e no Antigo Testamento. Então, algumas coisas que tinha neles, também tem no Evangelho de João. Mas é isso que o maligno faz. Ele dá uma verdade, para depois ele vir com a mentira. Coloca heresia e cria confusão, divisão. Por isso que devemos evitar usar esse livro. Em Gálatas 5:9, olha o que o apóstolo Paulo fala. Gálatas 5:9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento só leveda toda a massa. E o evangelho de João é o suficiente para levedar tudo. Nele fala que o Salvador é um Deus. Muitas pessoas usam o evangelho de João para dizer que Maria Madalena é a mulher do Salvador, que é uma heresia porque o Salvador não teve esposa nem mulher. Isso é mentira. E também usam para dizer que... algumas passagens nele para dizer que Maria é mãe de Deus. Porque nele o Salvador é um Deus encarnado. Aí se o Salvador é um Deus, Maria então é mãe de Deus. Eles usam esse evangelho para dizer isso.
e trazer esse evangelho para junto de nós, as pessoas vão se basear nele para falar essas coisas, que Maria é mãe de Deus, que Maria Madalena é mulher do Salvador, e várias outras coisas, não só isso, né? Em João 11, 25, é o que diz. Disse-lhes o Salvador, eu sou a ressurreição. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Nesse evangelho, o próprio Salvador se ressuscita. Mas o que não é verdade, porque quem ressuscitou o Salvador foi o Altíssimo, e é o dos Exércitos. O Salvador é um homem. E ele orava ao Altíssimo, e é o dos Exércitos. O único que podia salvar ele. Em Atos 10, 40, é o que diz Atos 10, 40. Atos 10, 40. Mas Yahweh ressuscitou ao terceiro dia, e concedeu-lhe que se tornasse visível. Yahweh ressuscitou o Salvador no terceiro dia. E não no Evangelho de João fala que ele mesmo se ressuscitou, o que é mentira. Atos 10, 40 mostra isso. E se continuarmos em João 11, 27, é o que diz. Disse ela, sim, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Altíssimo que vem ao mundo. Nesse Evangelho de João, o Salvador falava que ele era o Salvador, o que é mentira. Mateus, Marcos e Lucas, ele nunca falou que era o Salvador. Mas no Evangelho de João ele falava. João 10, 36 também mostra isso. Olha o que fala, João 10, 36. Aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, dizeis blasfemas. Porque disse, sou filho do Altíssimo. No Evangelho de João ele falava que era o filho do Altíssimo. Mas nos demais ele não falava. Mateus, Marcos e Lucas, ele não falava que era o filho do Altíssimo. Ele até, quando os apóstolos foram perguntar para ele falou para eles não falarem. Em Marcos 8. Marcos 8, 28. Eu vou ler do 27 ao 30, olha o que fala. E Yahshua partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos, quem diz os homens que sou? Eles responderam, João Batista. Outros, Elias. Outros, ainda dos profetas. E vos perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és Cristo. Então proibiu severamente de falar a alguém ao seu respeito. Ele proibiu de falar, ele não deixava falar. Mas no Evangelho de João ele mesmo dizia que era o Filho do Altíssimo. Outra contradição, tem várias contradições, não só essa. No Evangelho de João, o Salvador entra várias vezes a pé em Jerusalém. Aí depois ele entra com o jumentinho, o que é diferente nos outros evangelhos. Em Mateus, Marcos e Lucas, ele entra uma vez só em Jerusalém. Ele nunca entra a pé antes. E quando ele entra com o jumentinho. Tem várias contradições no livro de João. Não vou dizer todas, porque senão o vídeo vai ficar mais de 1 hora. E já teve irmãos que fizeram vídeo sobre isso. Então eu só vou dizer algumas, né? Marcos 3, do 11 ao 12. Olha o que fala. E os espíritos impuros, assim que o viam, caíam aos seus pés e gritavam, tu és filho do Altíssimo. Ele os conjurava severamente para que não se tornasse manifesto. Quem dizia que ele era o filho do Altíssimo eram os espíritos imundos, os demônios. E no Evangelho de João, ele diz que é o filho do Altíssimo. Por isso que não devemos confiar nesse Evangelho, porque ele é contraditório. E ele não foi escrito por João. Foi escrito por vários escritores. E foi escrito bem depois dos outros evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas. Então ele já se baseou nesses evangelhos, no Antigo Testamento e nas escrituras que tinham, dos apóstolos. Por isso que nele tem algumas verdades. Mas Maria entra ele. Ele dá uma verdade para ganhar confiança. Aí depois ele vem com a mentira. E não devemos usar esse livro porque ele cria divisão. Uns irmãos vão aceitar e outros não vão aceitar de jeito nenhum, porque ele está cheio de heresia. Devemos tirar o fermento que Roma e os homens colocaram, não voltaram a usar ele. E no Evangelho de João também usam para dizer que o Salvador teve uma esposa, que no caso falam que é Maria Madalena. O que é mentira também.
O Salvador nunca teve uma esposa. Nem mulher, nem esposa. Isso é heresia pura. Em Hebreus 4,15. Hebreus 4,15. Olha o que diz. Com efeito, não temos sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, como nós, com exceção do pecado. 1 Pedro 2,22 também. 1 Pedro 2,22 também fala que o Salvador não cometeu pecado. E Hebreus 4,15 também fala. Só que se lermos 1 Coríntios, 1 Coríntios 6,18, é o que fala. Fugir da fornicação. Todo outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo. Aquele, porém, que se entrega à fornicação peca contra o próprio corpo. Fornicação é um pecado. Em Hebreus 4,15 e 1 Pedro 2,22 fala que o Salvador, Yahshua, ele não cometeu pecado. Se fornicação é um pecado, em que livro está escrito que o Salvador se casou com Maria Madalena? Porque na Bíblia não está. E para ele não ter cometido pecado, ele teve que se casar com ela. E nos livros que estão na Bíblia, nenhum deles diz que o Salvador se casou com Maria Madalena. Isso é heresia pura. É mentira. O Salvador não teve mulher. Maria Madalena não era a mulher do Salvador. Nem mulher, nem esposa. Nenhum evangelho diz que o Salvador se casou com Maria Madalena. E se ele não se casou com ela, se ele ficou com ela, ele cometeu fornicação. Então ele cometeu pecado. E o apóstolo Paulo e Pedro falaram que o Salvador, Hebreus 4,15, 1 Pedro 2,22, não cometeu pecado. Então se ele não cometeu pecado, ele não cometeu fornicação. Então para ele ter ficado com Maria Madalena, ele teve que ter se casado com ela. E não tem evangelho nenhum que diz que ele se casou com Maria Madalena. Isso é heresia pura. Heresia pura. É mentira. O filme O Código da Vinci, ele mostra isso, fala que Maria Madalena é a mulher do Salvador. É mentira. Mentira pura. Só se for mulher do Deus Sol de Constantino e Jesus. O nome do Salvador ele vem do hebraico, não vem de Roma. O nome do Salvador é Yahshua. Agora Jesus, o Deus Sol de Constantino? Ele sim pode ter esposa, né? Porque esse não é o nosso Salvador, que morreu no madeiro por nós. Alguns irmãos usam... Nas próprias escrituras diz que devemos analisar tudo e reter o que é bom. E tem algumas passagens no livro de João que é verdade. Vou ler uma delas. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Isso é verdade? Com certeza é verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Libertará de todo esse fermento que foi colocado pela Igreja Católica por Roma e pelos homens. O maligno usou os homens de Roma para colocar esse fermento, para confundir as pessoas. Mas por que o mal faz isso? Porque é isso que ele faz. Ele dá uma verdade, para depois ele vir com a mentira. Ele engana. Se lemos 1 João, olha o que diz 1 João. 1 João 5, do 14 ao 21, é um acréscimo. Na Bíblia de Jerusalém mostra complementos. Do 14 ao 21 é um acréscimo. Só que se lemos 1 João 5,19, é o que diz. Nós sabemos que somos de algo, que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Isso é verdade. O mundo jaz maligno. Só que se continuarmos lendo, olha o que diz em 1 João 5,20. Nós sabemos que veio o Filho do Altíssimo e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. Nós estamos no verdadeiro, no seu Filho, Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Mentira, o Salvador não é um Deus. 1 Timóteo 2, do 3 ao 5. O Salvador é um homem. 100% homem. Só que o maligno faz. Ele dá uma verdade, 1 João 5,19. O mundo jaz maligno. Aí ele ganha confiança. Aí depois ele vem com a mentira. 1 João 5,20 fala que o Salvador é um Deus. Mentira. O Salvador é um Deus encarnado. Quem fala que ele é um Deus encarnado é o livro de João. Eles colocaram esse acréscimo aqui para dar crédito no livro de João. Aí em 1 João colocaram para dizer que foi escrito por João. Mas é mentira. O Salvador não é um Deus encarnado. 1 Timóteo 2, do 3 ao 5. O Salvador é um homem. 100% homem.
Só que é isso que o maligno faz. Ele dá uma verdade para depois ele vir com a mentira. E por que ele dá essa verdade em 1 João 5,19? Porque no próprio livro de 1 João fala, né? Em 1 João 2, do 15 ao 17, fala para não mesmo o mundo nem o que é no mundo. Porque se alguém é no mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo não provém do Pai, mas do mundo. Em 1 João 2, do 15 ao 17, fala para não amar o mundo. Aí como em 1 João 2 já fala para não amar o mundo, aí 1 João 5,19 fala, o mundo jaz no maligno. Aí ele dá uma verdade para depois vir com a mentira, para dizer que o Salvador é um Deus. E para dar crença no livro de João, para dizer que foi João que escreveu. É isso que o maligno faz, ele dá uma verdade para depois vir com a mentira. Ele ganha confiança. E se voltarmos a usar o livro de João, aí vão dizer que o Salvador é um Deus encarnado, vão dizer que Maria Madalena é mulher do Salvador, vão dizer que Maria é mãe de Deus, e por aí vai. João 19. João 19, do 25 ao 27. Olha o que fala. Perto da cruz do Salvador permanecia de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. O Salvador então vendo a mãe e perto dela os discípulos que amava, aqui é João, fala que o Salvador amava mais o apóstolo João, o que é mentira, porque o Salvador ele não fazia distinção entre pessoas, ele amava todos iguais, ele não fazia distinção, ele não tinha preferência de um ou de outros, ele não fazia escolha. Tanto é que quem escolhe não somos nós, quem escolhe é o Ial dos Exércitos. Não somos nós que escolhemos quem é que vai ser salvo, é Ial dos Exércitos que escolhe. Ó, João 19, do 25 ao 27. Agora 26. O Salvador então vendo a mãe perto dela o discípulo que amava e disse à mãe, mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo, eis tua mãe. E a partir desta hora o discípulo a recebeu em sua casa. Só que lemos o Evangelho de Lucas, se lemos o Evangelho de Lucas, olha o que diz. Lucas 8, de 19 ao 21. Sua mãe e seus irmãos chegaram até ele, mas não podiam abordá-lo por causa da multidão. Avisaram então, tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo te ver. Mas ele respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Yahweh e a põem em prática. Mas no Evangelho de João não. Ele fala, eis aí tua mãe. Aí pronto. É a mãe de todo mundo, é a mãe de Deus. Eles usam essa passagem de João 19, 25 e 27, para dizer que Maria é mãe de Deus. Só que em Lucas 8, do 19 ao 21, o Salvador fala quem é a mãe e quem é os irmãos deles. Aquele que ouve a palavra do Altíssimo e a cumpre. Mas no livro de João, ele fala que o apóstolo João, que ali está a mãe dele. Então, se é a mãe dele, é a mãe de todo mundo. Aí falam que é Maria, mãe de Deus. Tem várias heresias nesse livro de João, não só essas de que Maria Madalena é a esposa do Salvador, que Maria é mãe de Deus, que o Salvador é um Deus encarnado, tem várias outras, só que eu não vou dizer todas, porque senão o vídeo vai ficar 2 horas. E devemos evitar isso, porque isso vai... Se trouxermos esse evangelho para o meio de nós, aí as pessoas vão dar confiança, vão usar para dizer que o Salvador é um Deus encarnado. Eu sei que neles tem algumas verdades, mas elas foram colocadas com base no que já tinha nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e no Antigo Testamento, e no que foi escrito pelos apóstolos. Por isso muitos dão crédito. E tem algumas passagens que é semelhante ao Antigo Testamento e ao livro dos profetas, mas ele foi escrito depois. Ele já se baseou no que tinha. Só que o maligno ele dá uma verdade para depois ele vir com a mentira. Ele ganha confiança para enganar e criar confusão. E se usarmos esse livro de João, vai criar divisões, porque uns irmãos vão aceitar e outros não vão aceitar de jeito nenhum, porque é heresia pura. Em 1 Pedro, Pedro 3,8, olha o que diz. Finalmente sede todos unânimes, compassivos, cheios de amor fraterno, misericordiosos e humildes de espíritos. Em algumas Bíblias fala, tendes o mesmo pensamento. Se usarmos o livro de João, uns vão querer aceitar e outros não. Isso vai criar divisão, vai criar confusão. Devemos evitar. Tanto é que as próprias escrituras dizem que devemos evitar confusões, porque isso só cria divisões. Lucas 11, 17.
Olha o que diz Lucas 11:17. Lucas 11:17. Ele, porém, conhecendo os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e uma casa cai sobre a outra. Todo reino dividido cai em ruína. E o que o maligno vai fazer é tentar criar divisão na igreja do Mashiach. Ele vai tentar colocar uns contra os outros. E se começarmos a usar o livro de João, isso vai criar divisão. Uns vão aceitar e outros não vão aceitar de jeito nenhum. Mesmo os irmãos que estão começando, eles já têm consciência de que o evangelho de João é herético. E até entre os que estão chegando, vai criar divisão. Por isso não devemos usar esse evangelho de jeito nenhum, porque ele vai criar divisão. Uns vão aceitar e outros não. Já foi colocado pelo maligno para isso, né? Para criar divisão. Eu sei que nele há algumas verdades, mas é isso que o mal faz. Ele dá uma verdade para depois ele vir com a mentira. Ele engana. Filipenses 2:2. Levai a plenitude a minha alegria, pondo-vos acordes no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma e num só pensamento. Devemos evitar divisão. E tudo que cria divisão. E se sabemos que o Evangelho de João ele é herético, tem coisas que são contraditórias, devemos evitar. Eu sei que nas Escrituras diz que devemos ler e reter o que é bom, mas o maligno é traiçoeiro. Ele dá uma verdade para depois ele vir com a mentira. Ele engana. Fica esse estudo para vocês, irmãos. Eu não vou mostrar todas as passagens do livro de João que são contraditórias, porque senão o vídeo vai durar 2 horas. Eu só queria dar as principais, né? Que Jesus usou o livro de João para dizer que o Salvador é um Deus encarnado, para dizer que Maria é mãe de Deus e que Maria Madalena é a mulher do Salvador. O que é mentira. Mentira pura. Em 1 Timóteo 2, do 3 ao 5, o apóstolo Paulo fala: o Salvador, que há um Altíssimo, Ial, e um Salvador, Yahusha, homem. E se lermos Números, Números 23:19, o que diz: Ial não é homem para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Por acaso ele diz e não faz, fala e não realiza? Ial não é um homem. Ial não é um homem. 1 Timóteo 2, do 3 ao 5. Um mediador entre o Altíssimo e os homens, Yahusha, homem. As escrituras não podem se contradizer. E no livro de João, logo no começo, João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mentira. Em 1 João 5:20, é um acréscimo que eles colocaram para dar ênfase no livro de João. Para dizer que ele é inspirado, mas não é inspirado, ele é heresia pura. Tem algumas verdades nele, eu sei que tem. João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Ele dá uma verdade para depois vir com a mentira. Maligno traiçoeiro. É isso que eu queria estar mostrando nesse vídeo, irmãos. Fica aqui esse estudo para vocês. Que eu esteja com todos vocês. Devemos evitar esse evangelho, porque ele vai criar divisão. Ele vai colocar uns contra os outros. Uns vão aceitar e outros não vão aceitar de jeito nenhum. Porque tem muita heresia nesse livro de João. E ele já foi colocado para isso. Para criar divisões. Devemos evitar. Não devemos voltar a usar o que a gente já tirou. Fica esse estudo para vocês. Que eu esteja com todos vocês.